E mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que a empresária e lobista Roberta Luxinger teria sugerido pagar despesas para tirar Luiz Fábio Lula da Silva, Lulinha, e a família do Brasil. Segundo as conversas de janeiro de 2025, Roberta afirmou a um assessor parlamentar que precisava, abre aspas, tirar o Fábio e a família do país até junho, fecha aspas, e que o custo seria alto. Lulinha vive atualmente em Madrid, na Espanha. As mensagens fazem parte de uma investigação da Polícia Federal que apura suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha, Roberta Luxinger e outros empresários. A defesa da lobista não comentou o conteúdo. O caso também envolve suspeitas de pagamentos e negócios com pessoas ligadas ao governo federal. A defesa de Lulinha contesta as informações e questiona a autenticidade e a cadeia de custódia das mensagens. Bianca Palharim, essas mensagens foram explosivas ontem, porque demonstram a proximidade de Roberta Luxinger, que tem uma ligação poderosa ali com o careca do INSS, e nessas mensagens ela diz que falar com ela é a mesma coisa que falar com Lulinha. Ou seja, uma empregada dela já tinha dito que ela seria esposa do Lulinha, o que não se confirmou, mas agora vai além. Eles seriam a mesma coisa, eles seriam praticamente a mesma pessoa, segundo as mensagens. Você acredita que isso pode explodir a campanha do Lula, pode trazer prejuízo para a campanha do Lula este ano? Olha, ao que tudo indica, pelo que a gente está acompanhando, já está atrapalhando. E é por isso que a gente vê o Lula tão enérgico, querendo a todo custo, né, forçar alguns temas e colocar goela abaixo aí da população de que ele é mesmo esse preocupado com os pobres e o fim da escala 6x1. Está querendo, né, ver se tem um jeito aí de salvar a sua reeleição, porque isso realmente está pesando e está pesando muito. Porque por mais que a grande mídia tenha buscado até hoje abafar essa repercussão, esse debate na sociedade, já não está mais possível. E cada vez mais vemos a grande mídia, aí, ou a velha mídia carcomida, como diz a Ana Paula Henkel, a gente está vendo cada vez mais isso sim reverberando, as pessoas falando disso, as pessoas indignadas com isso, revoltadas, e não é para menos, porque o que vemos é não apenas o filho do presidente, o 01 do presidente, hein? Do nosso presidente atual, quer dizer, o presidente deles, né? Infelizmente a gente tem que falar que é o presidente do Brasil. Eu vejo assim, cada vez mais as pessoas falando disso, na internet mesmo, né? No Instagram, no X, está sendo muito o tema recorrente, né? Cada dia uma novidade, ou mesmo cada dia a gente vê uma pontinha a mais, né, desse iceberg, porque é um iceberg, a gente não está nem vendo todo, está tudo ali, ó, afundado e escondido, muito mais teria para ser revelado. Isso é o que a gente sabe. Agora, essa situação que a gente vê também nos faz pensar, porque você já imaginou se fosse o contrário? Não é? Se fosse, por exemplo, aqui o Eduardo Bolsonaro envolvido num escândalo desse. Meu Deus do céu, já estaria preso. E é isso que a gente espera que aconteça. A gente espera que o ministro André Mendonça, ele atue de uma maneira responsável e justa, porque já tem mais provas e mais motivos, mais razões do que a gente queria até listar, né? A gente gostaria mesmo que o ministro André Mendonça, nesse momento, ele colocasse aí o Lulinha numa prisão preventiva, que isso acontecesse até mesmo para dar o exemplo de que não há dois pesos, duas medidas, não pelo menos da parte dele, e que pudesse ser uma investigação realmente transparente, porque o que vemos é a polícia também blindando Lulinha, os ministros, todos, não todos, quer dizer, assim, tirando o André Mendonça, né, e a gente vê ali os outros meio que sem falar nada, dão tantas entrevistas, mas disso eles não falam. A gente realmente espera que isso aconteça
e que não haja toda essa proteção de ministros, da Polícia Federal, e que as coisas venham às claras. Se está prejudicando o Lula, com certeza está prejudicando e as pessoas estão vendo, a não ser aqueles que não importa o que o Lula faça. Esses que são os lulistas de carteirinha, não importa o que o Lula faça, eles nunca vão reclamar e nunca vão tirar esse título de herói do povo, né, de pai dos pobres do Lula. Isso não tem jeito. Ludmila Lins Grilo, a mansão utilizada por Lulinha em Brasília, ela teria sido alugada, veja só, por uma testemunha de Fernando Bittar. Vocês lembram de Fernando Bittar, que era o dono real do sítio de Atibaia, aquele sítio que havia os pedalinhos do Lula, as cachaças do Lula, as fotos do Lula, e o dono real seria o Fernando Bittar. E essa mansão teria sido alugada por uma testemunha dele nessa época. Ou seja, algumas figuras que nós já conhecemos de processos anteriores, como por exemplo da Lava Jato, parece que estão voltando agora em novo esquema de corrupção. Juíza Ludmila, o que está acontecendo com a nossa justiça, com as autoridades? Porque nós vemos as pessoas serem condenadas, soltas e agora voltando à cena do crime? Isso acontece não só nas altas esferas, como também é um reflexo do que acontece nas baixas esferas. Basta a gente ver o que acontece nas audiências de custódia. As pessoas são liberadas, cometem crime, são liberadas, cometem crime de novo, são liberadas de novo, e isso se reflete em toda e qualquer esfera, né? Desde do furto de galinha até o crime do colarinho branco, aí como você mencionou. Então essas figuras ficam se repetindo o tempo inteiro, tal como o tal do Fernando Bittar, que era o dono lá do sítio da Atibaia. Agora a gente sabe que ele era parceirão da Roberta Luxinger. Eu queria comentar especificamente sobre essa mensagem da Roberta sobre tirar o Lulinha do Brasil e levar o Lulinha para Madrid. Porque é o seguinte, essa mensagem ela mandou para aquele Gaspar, que é o ex-assessor do senador Everton Rocha, ela também era bem parceirona desse Gaspar, e ela mandou essa mensagem para ele em 27 de janeiro de 2025. Então isso aconteceu antes da primeira fase da Operação Sem Desconto, que veio, jogou o holofote no nome do Lulinha e de outras figuras, como o careca do INSS, etc. Então a pergunta que se faz é, como que a Roberta Luxinger sabia, antes da primeira operação, que ia dar ruim, como diz na gíria, ia dar ruim para o Lulinha? E ela chegou a usar a expressão, as coisas vão acontecer. Então ela já sabia que estava ali rolando uma investigação que ia chegar no Lulinha e talvez nela própria, e ela falou, eu preciso tirar o Fábio daqui. Ela se sentia então responsável por ele, certamente porque ela pediu ali a ajuda dele para conseguir aqueles contratinhos marotos na administração pública federal do pai do Lulinha, e como ela meteu o Lulinha nessa, o Lulinha aceitou, ele aceitou ser metido nessa, ser enfiado nessa roubada, e ali ela se sentiu responsável e pensou, olha, eu preciso tirar o Lulinha daqui e levá-lo para Madrid. Então, se ela tinha essa informação antes, alguém cometeu violação de sigilo funcional, porque ela não poderia saber disso com essa antecedência. E o fato é que, se realmente isso vazou da polícia, de quem estava investigando, o fato é que deu certo esse vazamento, porque de fato ele conseguiu sair do Brasil, conseguiu se subtrair da ação da lei penal, pelo menos por enquanto não rolar um processo de extradição. Não acho que ele vá se entregar assim tão facilmente. Ele conseguiu e está lá na Espanha agora, torcendo para as coisas serem embarreiradas no Brasil. E se de fato ela fez isso sabendo que ia rolar investigação, que já estava rolando contra ela e contra o Lulinha, e tirou o Lulinha para que ele fosse livre, liberto da ação da lei no Brasil, ela também, se isso se configurar, ela também vai ter praticado um outro crime, que é o crime do 348 do Código Penal, que é o crime de favorecimento pessoal, que é quando você ajuda uma pessoa a se subtrair da lei penal.
Então ela vai ter praticado também, além de outros crimes pelas quais ela é investigada, ela vai ser investigada também se isso se confirmar por esse crime. Então são muitas camadas aí, todo dia a gente descobre alguma coisa, a gente descobre um diálogo cabuloso envolvendo a Roberta Luxinger e, pelo visto, mais coisas vão acontecer. Inclusive, a gente deve falar disso hoje ainda, outros diálogos também já surgiram e daqui a pouco a gente vai falar com certeza. Geisiane Freitas, há algumas pessoas dizendo que isso não se confirma porque os contratos não foram assinados, mas não foram assinados porque explodiu o escândalo do INSS. Foi justamente nessa época que Roberta Luxinger gostaria de ter tirado o Fábio Luiz Lula da Silva do Brasil. E tirou mesmo, né? Ele se encontra lá na Espanha. O que está faltando para que esse senhor, Luiz Fábio Lula da Silva, preste depoimento e explique à sociedade realmente qual que é o envolvimento do filho do presidente com um dos escândalos mais cruéis do Brasil? A pergunta de $1 milhão, né? O que está faltando? Vale ressaltar ainda que Partido Novo, Marcel Van Hatten, tinha tentado fazer com que o Lulinha ficasse no Brasil, mas, enfim, a justiça não agiu, deixou passar, a porteira estava aberta, ele está agora em Madrid, na Espanha. É interessante porque o Lula está tentando se descolar a todo custo desse escândalo do filho dele, aí, envolvendo o INSS, mas ele recebeu na residência oficial do presidente o advogado do Lulinha, que também é coordenador de campanha do presidente Lula aqui em São Paulo. E o que dão conta é de que um dos assuntos era justamente sobre a Polícia Federal, sobre como a Polícia Federal estava agindo nesse caso do Lulinha, se realmente há essas duas alas. Vale ressaltar que na Polícia Federal o diretor-geral é o Andrei Rodrigues, muito próximo ao PT, o Andrei Rodrigues que também esteve naquela uiscada, digamos assim, que aconteceu em Londres com Daniel Vorkari, então está tudo muito interligado. E o presidente Lula tem bastante interesse em abafar o caso justamente porque está tentando essa reeleição. Mas é como a Lud trouxe aqui, tem outros diálogos, né? A própria Roberta falando ali a respeito dessa relação com o presidente Lula, sobre cargos dentro de qualquer pasta. Ela poderia escolher o que ela queria fazer dentro do governo federal, né? Então, isso mostra que o próprio presidente também tinha bastante proximidade com a Roberta. Muito material ainda certamente virá até ali outubro, né? Nós estamos ali finalzinho de agosto, mas até outubro, em relação a essa reeleição. O presidente Lula tentando não ferir ainda mais a própria imagem, mas o Lulinha aparentemente tem bastante culpa no cartório, junto com a Roberta, lembrando que lobby não é legalizado no nosso país, então a atividade dela já estava suspeita. E, de novo, pasta ministerial que até, da saúde, que até pouquíssimo tempo era comandada pela Nízia Trindade, que era uma indicação da Rosângela, que é a primeira-dama esposa do presidente Lula. A Nízia e a Rosângela são próximas, então era uma indicação da Rosângela. A Nízia Trindade fez aquela gestão completamente desastrosa à frente da pasta da saúde, não tinha combate sequer à dengue, vacinas básicas de muito tempo aí do nosso calendário vacinal não estavam à disposição da população brasileira nessa gestão de Nízia Trindade. Depois da saída da Nízia, entrou Alexandre Padilha, outra figura que também é bastante próxima do presidente Lula há muito tempo, figura petista bem forte. Então, quer dizer, a chance do presidente Lula também ter ali algum diálogo existe, sim, dentro dessa teia aí de corrupção e de coisas mal explicadas que envolve o Lulinha, a Roberta, o careca do INSS e o Marcola, né, que é esse chefe de gabinete do presidente Lula. Pois é, recentemente, vamos lembrar que Roberta Luxinger teria dito a interlocutores próximos ao presidente Lula que se ela caísse, não cairia sozinha. Estamos aguardando ansiosamente para que isso aconteça. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.